Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula sobre medicina tradicional chinesa. Hoje, a aula 3, onde a gente vai falar sobre as causas das doenças, os métodos de diagnóstico da medicina chinesa e iniciar nas terapêuticas da medicina chinesa. Sou Yuara Paiva e os objetivos desta aula vão ser os seguintes: identificar as principais causas de doenças, compreender as principais formas de diagnóstico através da medicina chinesa, conhecer os pilares de tratamento da medicina chinesa e estudar a fitoterapia chinesa. Então, com relação à etiologia. Etiologia é o estudo das causas da doença. Então, para a medicina chinesa, essa causa, até se manifestar a nível orgânico, ela primeiro se apresenta a nível energético. Então, primeiro, um desequilíbrio, uma desordem a nível energético, na fisiologia energética do indivíduo, vai repercutir numa manifestação funcional, numa alteração funcional, para depois apresentar a manifestação orgânica, tá certo? Então, através de um exemplo, vamos tentar mostrar isso daí. Então, como é que eles consideram? Chega um paciente para você com um laudo de uma úlcera gástrica, certo? O diagnóstico médico clínico dele é esse. Ele tem uma úlcera gástrica que está em tratamento e ele procurou você para tratar através da medicina chinesa. Para você saber isso não é suficiente, porque você ao tratar através da medicina chinesa entende que a causa dessa úlcera gástrica está muito além dali do orgânico, daquela condição estrutural. Então, você, através de uma avaliação, vai descobrir as outras fases, né, desse desequilíbrio. Então, provavelmente, vamos imaginar aqui uma situação. O que é que pode ter acontecido? Primeiro, uma alteração a nível energético, de aumento do yang, do fogo, do calor, do fogo ali dentro do estômago, por algum fator, como por exemplo, um excesso de preocupação, uma ansiedade extrema, levou a esse calor exagerado lá no estômago. Isso foi evoluindo, aos poucos aquele paciente começou a apresentar uma azia, um refluxo, um queimou, um empachamento e seguiu sua rotina até que aquilo foi agravando e sangrou, teve hemorragia digestiva alta, ele foi atrás do gastro e descobriu que tinha uma úlcera gástrica, entendeu? Para medicina chinesa, a gente tem que escavucar e ir lá dentro na avaliação para tentar estabelecer essas manifestações a nível energético também. Que isso é um grande diferencial do tratamento através da medicina chinesa. Porque a gente vai conseguir tratar, vou pegar um apontador aqui, a gente vai conseguir tratar nesse nível. Diferente de um protetor gástrico, do antibiótico, do anti-inflamatório, que trata nesse nível aqui, ó. A medicina chinesa não, ela vem vir tratar aqui, seja através da acupuntura, da fito, da dietoterapia, de práticas corporais, enfim, seja qual for o recurso terapêutico, ele consegue tratar esse nível aqui, o primeiro nível de manifestação daquele padrão, daquela doença. Aqui na medicina chinesa, eles não chamam de doença, eles utilizam o termo síndrome, certo? Aproveitando até que estou falando nisso, eu vou passar para esse tópico aqui, que, assim, é bem gratificante saber disso, o que foi, o que aconteceu, né? A OMS, que é quem estabelece o CID, a Classificação Internacional das Doenças, publicou
o CID-11, que é o novo código, é o novo sistema de classificação internacional das doenças, que ainda vai entrar em vigor em 2020, mas ele já foi apresentado em 2018. Então, lá, até então, um terapeuta da medicina chinesa ou de outras medicinas tradicionais que tentasse buscar lá no CID uma classificação, ele não encontrava. Porque lá ia ter úlcera gástrica, ia ter gastrite, ia ter. Lá tem as nomenclaturas convencionais da medicina ocidental. A partir do CID-11, que é a 11ª classificação, né, porque eles vão tendo reformulações, então só agora, na CID-11, é que foi acrescentado um capítulo para as medicinas tradicionais. Então, a partir de 2020, um acupunturista, um terapeuta, um naturologista, quase que não sai, o naturopata, quando ele for atender, ele pode utilizar o Código Internacional das Doenças agora. Vai ter lá as síndromes, um exemplo, vai ter lá CID-11-10, corresponde à deficiência do rim por excesso, por deficiência do ian, vai ter toda a nomenclatura lá, tá certo? Isso, assim, é um avanço e é um reconhecimento muito grande de uma prática que já existe há muito tempo. E a gente não entende o porquê que ainda não existia um CID que a gente pudesse associar, né? Porque em muitos casos, até na parte mais burocrática, né, do atendimento, isso é fundamental. A gente consegue atender, consegue dar resultados e tudo, mas pensando em normatizações, em parte burocrática de sistemas, de convênios, isso daí faz grande diferença, a gente ter essa classificação a partir de agora, certo? Então, a partir de 2020, vai ter um capítulo específico para as medicinas tradicionais. Então, vamos lá, voltando, então. Os possíveis fatores patógenos, então, são fatores externos, fatores internos ou os dois juntos, certo? Podem ser as causas dos padrões de desequilíbrios, denominados síndromes, na medicina chinesa. Então, esses padrões de desequilíbrios, eles podem estar em vários aspectos. Pode ser desequilíbrios do Qi, que são vários. Podem ter desequilíbrios do sangue, dos líquidos corpóreos, de umidade, fleuma. Pode ser desequilíbrios baseados no Zhang Fu. Pode ser padrões de desequilíbrios baseados nos 5 elementos. Pode ser padrões e síndromes baseados nos 12 canais de meridianos, tá certo? Então, assim, é uma imensidão de síndromes, porque dentro do elemento fogo tem uma variedade de síndromes ali, certo? Vamos lá. Seguindo, então, agora para os possíveis fatores etiológicos, tá bom? Então, a emoção, a gente já viu até quando a gente comentou na aula passada sobre a dinâmica das emoções, a gente viu como ela pode comprometer, né, a saúde do indivíduo. Então, eu trouxe aqui só para recordar, pontuei a emoção principal de cada elemento, lembrando que o medo se distingue em vários aspectos, a raiva, a euforia, a preocupação e a tristeza. Mas trouxe alguns tópicos aqui para estar recordando, vocês estarem associando as possibilidades, certo? Então, a emoção do medo em desequilíbrio, ela vai afetar principalmente o rim e tem uma tendência ao Qi ficar descendente. A raiva, ela afeta principalmente o fígado, mas podem ter outros órgãos envolvidos no contexto do desequilíbrio emocional. E o Qi tende a ascender. A euforia, que vai afetar principalmente o coração, ela tende a lentificar o Qi. A preocupação, o excesso de pensamentos, ela afeta principalmente o baço, está lá no elemento terra,
e tem uma tendência a estagnar o Qi. A tristeza, que afeta principalmente o pulmão, tende a dissolver demais o Qi, certo? Então, esses são exemplos de fatores internos que podem desencadear desequilíbrios no indivíduo. Temos fatores climáticos, que a gente já considera fatores externos. Pode ser o frio, o vento, o calor, a umidade, a secura. Pode ser um vento frio, um vento úmido, uma secura. Eles podem se apresentar de forma isolada ou em combinações, certo? E para a medicina chinesa ainda tem outro fator que é importante a gente estar falando aqui quando fala dos fatores climáticos. Os fatores climáticos por si só o frio, só o vento, só o calor, em condições normais, eles não são agentes estressores no indivíduo. Todos esses fatores eles têm que existir em harmonia na natureza. Então, o excesso, o extremo frio, o extremo calor, a extrema secura é que tende a causar um desequilíbrio no indivíduo. Ou, se o indivíduo tiver com a sua constituição, com a sua imunidade debilitada, então não precisa um frio forte, não precisa um vento em excesso para causar o desequilíbrio. Então, fatores climáticos normais vão poder causar desequilíbrio, mesmo não estando em excesso, desde que a constituição do indivíduo esteja debilitada, que já é outro fator, né, possível de causar uma síndrome. Então, aqui, ó, a gente tem como outro tipo de fator a constituição debilitada. Uma constituição debilitada, ela está muito ligada à essência Jing, a nossa essência, né, ancestral. Excessos de exercícios físicos ou de trabalho compromete também a nossa saúde, pode comprometer tanto o Qi como o Yin, como o Jing e muitas outras estruturas, órgãos, vísceras. Uma dieta irregular tem um fator assim pesado na saúde do indivíduo. A gente vai até aprofundar esse aspecto de como a dieta pode causar uma síndrome quando a gente for falar da dietoterapia chinesa. Mas entenda que uma dieta irregular pode vir a causar uma síndrome, um padrão patológico e as principais estruturas afetadas aí é o Qi e o sangue. Um trauma físico, ele tende a causar uma estagnação das substâncias vitais. Parasitas, venenos, drogas consideradas drogas ilícitas e também os medicamentos. Vem a comprometer também o equilíbrio, a harmonia das estruturas do indivíduo. E um tratamento inadequado. Esse tratamento inadequado, às vezes, é possível na fitoterapia, na dietoterapia, onde o padrão lá de desequilíbrio indicaria que você utilizasse uma erva mais yang. E de repente, na sua avaliação, você não percebeu isso e passou uma erva que tem um predomínio de aspecto yin. Então, aquele tratamento inadequado vai poder acentuar o padrão patológico que aquela pessoa apresenta, ou então até criar novas condições danosas ao paciente. Então, quando fala em tratamento inadequado, é nesse contexto, tá bom? E diagnóstico? O diagnóstico da medicina chinesa ele é bem diferenciado, é bem detalhado. Quando a pessoa está no primeiro contato com o terapeuta ou com o acupunturista, ele percebe muito essa diferença. Porque a gente pergunta de muita coisa. O paciente chega lá com a queixa de cefaleia e a gente pergunta sobre o sono, o que é que ele gosta de comer, se ele gosta mais do frio ou do calor, né? Preferências de sabor e ele fica sem entender, né? Pede para ver a língua, pede para olhar a orelha. Por quê? Na medicina chinesa, a gente correlaciona tudo isso, todos esses sinais são
são favoráveis para a gente fechar o diagnóstico e conseguir ir mais a fundo até descobrir aquela manifestação, aquela alteração a nível mais profundo que é o energético. E basear uma avaliação, um diagnóstico bem feito, que vai permitir que você alcance de forma mais segura o desfecho, né? Na verdade, desfecho não, o início dessa manifestação a nível energético. E conseguindo isso, seus resultados com o paciente vai ser bem melhor, né? Então, o diagnóstico vai partir através da observação, interrogatório, palpação, auscultação, que é diferente da ausculta pulmonar, certo? Da medicina ocidental, olfação e os 8 princípios. Então, basicamente, isso tudo. O básico, que é deste tamanho. Então, vamos lá. Observação. A observação, o diagnóstico através da observação na medicina chinesa está muito associado aos microsistemas, né? Primeiro, eu acho que você já percebeu essa fala, né? Vocês já perceberam essa fala nas aulas, que a mudança no interior se reflete no exterior. Quando a gente viu as emoções, quando a gente foi estudar os aspectos do dentro, do fora, desse movimento, dessa dinâmica. Então, a gente já tem essa consciência de que a mudança no interior se reflete no exterior. E o microsistema, que quer dizer o quê? Em uma parte, a gente vai ter a representação do todo. É isso que consiste o microsistema. E muitos microsistemas, eles são de diagnóstico. E outros, eles são de tratamento e de diagnóstico, que é o caso da auriculoterapia. Um exemplo, né? Porque também tem a reflexologia, tem a craniopuntura, entre outros. Então, exemplos de microsistemas que é importante a gente estar observando na avaliação do paciente para fechar um diagnóstico. Então, observar a face, observar os olhos. Existe uma ciência, né, que estuda isso bem a fundo, que é a iridologia. Observar a língua do paciente, observar a pele e observar o pavilhão auricular. Trouxe esses exemplos, certo? Então, aqui, no microsistema da face, a gente consegue observar como é que tá os órgãos e as vísceras, os elementos, né? Então, aqui tá nas cores, os órgãos e as vísceras estão nas cores dos elementos, certo? Então, a gente teria o quê? Aqui na testa, o intestino delgado. Então, o aspecto aqui dessa região vai refletir a saúde. A gente não consegue fechar um diagnóstico da medicina ocidental, certo? Eu não consigo saber se ele tem por exemplo, uma asma, porque tem alteração aqui na região do pulmão. Não, eu percebo que ele tem alteração, ele tem alguma disfunção a nível energético naquele órgão. Mas eu não vou correlacionar aí e já determinar que é uma asma, até porque para a medicina chinesa você não vai encontrar lá nos relatos esse conjunto de padrões vai fechar como diagnóstico de asma. Não. Ele vai estar falando dentro dos princípios da medicina chinesa. Ele vai estar falando entre Qi, Yang, excesso, deficiência, ele vai estar falando nesses aspectos, certo? Então, aqui na testa, intestino delgado, descendo, teríamos correspondente à região correspondente à bexiga. Aqui acima da sobrancelha, o coração. Abaixo aqui, ó, os olhos nas pálpebras. É muito evidente em algumas pessoas, aquelas pessoas que têm as olheiras, né, bem evidente. Esse daí tem que tratar o rim, constituição, o zinc dessa pessoa. Tá bem comprometido. Aqui, nesses pontinhos, verde, vesícula biliar, certo? Aí o rim que eu falei, nas pálpebras, descendo estômago, pulmão, certo? Intestino grosso. Compreendido? Aqui, ó, é vesícula e fígado, tá? Vesícula no final das sobrancelhas, nessa região aqui, ó, das têmporas. E o fígado central, próximo ali ao intão,
que é um ponto de acupuntura. Então, ao olhar, e a face também, além de correlacionar como microsistema, né? Onde é que local compreende a cada Zangfu, também tem a constituição. O aspecto, o formato da face também, se está muito vermelho, a gente correlaciona também aqueles aspectos lá dos 5 elementos. A coloração, se a face está muito avermelhada, então a gente vai pensar no elemento fogo em desequilíbrio. Uma face pálida, sem cor nenhuma, do pálida a gente vai olhar metal, ou então o próprio fogo como oposto, né? Ali no elemento água também. Questão de icterícia, a gente vai observar o elemento madeira, tá certo? Então, pensar em todos aqueles correspondentes lá dos 5 elementos e a localização com o microsistema também, tá certo? Aqui na língua é um microsistema assim muito utilizado. Eu me encantei tanto assim com a correlação que tem da avaliação do diagnóstico pela língua, que o meu TCC na pós-graduação de acupuntura foi justamente sobre microsistema da língua, sobre o diagnóstico através da língua. Eu fiz a pesquisa correlacionando cardiopatias a alterações na ponta da língua, que aqui ó, é o correspondente à região do coração. Avaliei, né, os pacientes, eles não tinham conhecimento da avaliação, né? Eu explicava que era uma pesquisa, mas para não comprometer os resultados, eu só tomava os dados. E concluiu justamente o seguinte, que existe estatisticamente uma correlação de que pessoas com cardiopatia vão apresentar alteração na ponta da língua. Então, a gente sabe que é uma cardiopatia. A gente não vai conseguir dizer se é um problema de válvula, se é uma insuficiência cardíaca congestiva, não. Até porque, para a medicina chinesa, esses termos não são utilizados, tá certo? Então, aqui no microsistema da língua, na ponta, como eu falei, é o coração, subindo pulmão, aqui praticamente no meio, né? É o estômago e baço pâncreas, vai aprofundando lá para a base da língua, intestino grosso, intestino delgado, rim e bexiga. Nas laterais, fígado e vesícula biliar. Na língua, a gente vai observar a coloração da língua, pálida, vermelha, a umidade, se está em excesso, se está normal, se está ressecada, o formato da língua, se é pontuda, se é mais alargada, certo? E a saburra, que é uma substância que fica em cima da língua. Em algumas pessoas ela vai estar mais evidente e com colorações variadas. E isso, para a medicina chinesa, reflete determinados padrões. E o microsistema auricular? Um excelente microsistema de diagnóstico, riquíssimo e de tratamento mais ainda. Aqui não vou me deter a localização de pontos, de aurículo, falar sobre a auriculoterapia não, tá? O que eu quero que vocês tenham a compreensão nesse momento em relação ao diagnóstico através do microsistema auricular é de compreender que, através da observação do pavilhão auricular, a gente também consegue obter informações. Não sei se já aconteceu com vocês, se algum de vocês já praticam a auriculoterapia. É muito comum, às vezes, o paciente não trazer nenhum relato e a gente observar, tipo, a área correspondente à garganta tá vermelha, a região de útero tá vermelha, a gente perguntar como é que tá, se tem ovário policístico, tem algum distúrbio, né, ali no sistema reprodutor feminino, há alguma área de coluna, de alguma articulação, também com alteração, e a gente perguntar ao paciente ou palpar aquela região e perceber que tem alteração. Então, o pavilhão auricular também nos dá sinais. O que a gente tem que compreender é essa localização dos pontos, que eu não vou aprofundar aqui, que são muitos pontos,
isso cabe a um módulo, mas entendam que o pavilhão auricular representa um bebê de cabeça para baixo, né? Então, na região do lóbulo, cabeça, subindo. Então, aqui a gente tem a região da coluna. Na escafa aqui vai passando o braço, né? Do bebê vai passando aqui pelo lado. Aqui a gente vai ter ombro, cotovelo, punho, dedos. Então, essa região vai representar isso. A fossa triangular, sistema reprodutor, feminino e masculino. Aqui nas conchas, superior e inferior, a gente vai ter os grandes órgãos, né? E vísceras localizados aqui. Então, o que a gente perceber de alteração no pavilhão auricular é um sinal que tem que ser pontuado e considerado, tá certo? Seguindo o diagnóstico, a gente tem a fase do interrogatório. Uma anamnese muito bem feita e uma história da doença atual é sempre fundamental. Eu trouxe aqui a minha ficha de avaliação só como modelo para a gente estar conversando sobre isso. Então, tem os dados pessoais, as queixas principais, que é importante saber o que é que mais está incomodando, porque no que a gente vai destrinchando aí nesse interrogatório, a gente vai descobrindo um monte de coisa que precisa também ser tratada. Mas não adianta a gente estar querendo organizar uma constipação que aquele paciente não está nem incomodado como prioridade e esquecer que a queixa principal dele é outra. A gente tem que considerar tudo, até porque tudo para a gente se correlaciona. Mas a queixa principal tem que ser o nosso foco, né? Então, queixa principal a nível emocional, em questões de dores. E em seguida eu vou perguntando sobre os sistemas. Eu pergunto sobre todos os sistemas do nosso corpo. Pergunto como está sistema cardíaco, se tem queixas, sistema respiratório, gastrointestinal, dermatológico, oftalmológico, urológico, reumatológico. Pergunto sobre todos esses sistemas, porque todas essas informações são fundamentais para a gente estar correlacionando a queixa do paciente e estar aprofundando mais para saber qual a causa mesmo, a raiz desse problema. E não ficar naquele tratamento só a nível orgânico, e sim a gente tratar a nível energético e da forma correta, com o diagnóstico correto. Então é importante você perguntar sobre todos esses sistemas, né, do nosso corpo. Perguntar sobre o sono, avaliar a língua. Então aqui eu boto sobre cor, sabor, a forma, a umidade e qual local eu percebo que está afetado. O pulso que a gente vai ver adiante. Então eu coloco aqui as observações para poder depois, juntando isso tudo, eu fechar no diagnóstico em que síndrome ele tem e tratar. Sempre coloco, e se eu não tiver com minha ficha na mão, quando eu vou avaliar o paciente, a primeira coisa que eu faço é desenhar o pentagrama. Porque todas as informações do paciente, eu vou sempre jogando aqui. Ah, tem alteração, tem constipação. Então, eu já boto um tracinho aqui, ó, no elemento metal. Insônia, dificuldade de pegar no sono ou de manter o sono. Aí ele vai dizer. Aí eu vou correlacionar o elemento. O estômago dói, marco aqui. Observo alguma região lá da língua comprometida, uma fissura central, lá na região do baço pâncreas e estômago. Opa, o elemento terra também está comprometido. Aquela língua denteada está associada a problemas de fígado e vesícula biliar. A ponta vermelha, entendeu? Isso em relação à língua. Mas no decorrer de toda a minha avaliação, de todo o questionamento que eu vou fazendo ao paciente, eu vou colocando as observações aqui. Gosta mais do frio ou do calor? Coloco aqui. Não tem nem de forma específica aqui, mas é outra coisa fundamental a gente perguntar para o paciente. Preferências quanto aos sabores e as preferências climáticas também. Qual é a relação dele com o frio? Tolera um frio forte? Tolera mais um frio forte ou um calor forte? O vento te incomoda? É importante perguntar tudo isso, porque a gente vai estar correlacionando. Ah,
se ele não suporta o frio. Isso daí já nos dá uma informação. Tá certo? Então, tudo isso tem que ser pontuado, tem que ser registrado. Então, passamos então para a palpação. A palpação é importante dos pontos, os pontos auriculares, os pontos de acupuntura, pontos dolorosos, são sinais de alerta para a gente, né? Então, se a paciente diz que aquele ponto incomoda, tem que tomar nota. A gente procurar saber o que é que aquele ponto corresponde e tentar correlacionar a queixa ao padrão de desequilíbrio que ele está apresentando. E a posologia, que a posologia é um método de diagnóstico, de avaliação da medicina chinesa através da avaliação do pulso. Avaliação do pulso em 3 pontos, no direito e no esquerdo, que dá um total de 6, sendo que a nível superficial e a nível profundo, então vezes 2, 12. 12 corresponde ao quê? Aos 12 órgãos e vísceras em Yang, aos 12 Zhang Fu. Entendeu? Então, através do pulso, a gente vai verificar como está o aspecto do Qi em cada órgão. Aí, ó, aquela velha história, não precisa decorar, tenta compreender. A posição anatômica do ser na medicina chinesa é com os pés apoiados no chão e as mãos voltadas para o céu. A gente, quando estuda a medicina de cá, né, a medicina ocidental, é com o indivíduo com as palmas da mão para baixo e para frente, né? Na China, na medicina chinesa, não. É assim a posição anatômica. Então, imaginando que é assim, a gente vai correlacionar esses 3 pontos. Aí tá como P7, P8, P9, porque são os pontos do meridiano do pulmão, tá? E lembra que o pulmão é quem governa o Qi? Então, por isso que através dele, a gente vai também estar vendo a função do Qi. Então, a gente vai ter ó, os 3 pontos e a gente vai verificar a nível superficial, com toque superficial, e a nível profundo, com toque profundo. Essa avaliação, ela tem que ser bem feita, o paciente tem que estar sentado na postura confortável, os pés apoiados no chão, com as mãos, com as palmas da mão para cima, certo? Ou deitado, não pode estar, se estiver sentado, não pode estar de perna cruzada, certo? Ou então deitado com o braço estendido ao lado do corpo, de uma forma relaxada, certo? Então, voltando ao posicionamento. Então, vou deixar a mão assim para vocês entenderem o que é que tem em cada ponto, certo? Na mão direita. Então, a gente vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, a gente vai ter o superficial, que vão ser os órgãos Yang, e os profundos, e os 3 profundos, que vão ser os órgãos Yin. Então, entenda que aqui é o primeiro, vai representar aquecedor superior, aquecedor médio e aquecedor inferior, certo? Do lado direito, intestino grosso e pulmão, no aquecedor superior. No aquecedor médio, estômago e baço pâncreas. No aquecedor inferior, o triplo aquecedor e circulação e sexualidade, que está lá mais relacionado ao baixo ventre, tá certo? Mãozinha esquerda. Então, vai ter de novo os 3 pontos. Com toque superficial e com toque profundo. Toque superficial, eu vou verificar como é que está o Qi dos órgãos Yang. E de forma mais profunda, eu vou verificar como é que está o Qi dos órgãos Yin, tá certo? Aquecedor superior. Então, já do lado esquerdo, no aquecedor superior, eu vou ter coração e intestino delgado. No aquecedor médio, na mão esquerda, eu vou ter vesícula, fígado e vesícula biliar. E no aquecedor inferior, eu vou ter rim e bexiga. Lembre, o toque suave e superficial, eu vou estar verificando os Yang. Eu vou estar verificando, nesse caso aqui, a bexiga, superficialmente, a vesícula e o intestino delgado. Se eu toco profundo, eu estou verificando rim,
fígado e coração, tá certo? Vai verificar o quê? Vai verificar a característica desse pulso. Existem mais de 28 tipos de pulso. Superficial, profundo, rápido, em corda, escorregadio. Então, esse aprofundamento fica para um outro momento. Mas entendam que, através daqui desses 3 pontos de acupuntura, a gente consegue também fazer um diagnóstico para poder traçar um tratamento de uma forma mais precisa para esse paciente, tá certo? A auscultação e olfação está relacionada ao quê? Ao aspecto da respiração, da tosse, da fala, se a respiração é rápida, é curta, é mais apical, é completa, travada. A tosse está presente, não está, é seca, é produtiva. A fala, se o tom é lento, se o tom da voz é baixo, arrastado, se a voz estridente, tudo isso nos dá uma informação que tem que ser considerado. E o odor, tanto do corpo quanto o odor das secreções que o corpo produz. Isso a gente vai estar sempre perguntando quando se faz correlações à queixa do paciente, né? Ah, esse paciente tem um problema respiratório ou uma sinusite, costuma ter secreção com gotejamento posterior. Que qual é essa secreção? É clara, é escura, é branca, é amarela? Daí a gente tira. Se é branca, está mais relacionado ao aspecto yin, ao frio. Se é amarela, é mais ao calor, é mais ao yang. Entendeu? Então, tá perguntando nesse contexto. Se o paciente não traz nada que cabe perguntar isso, não tem necessidade. Mas se dentro da sua queixa principal envolve alguma alteração com secreções, com odor, com tosse, é importante saber também mais detalhado essas apresentações, tá certo? E os 8 princípios? Os 8 princípios é bem específico da medicina chinesa, porque vai estar nos informando a localização, a origem da causa, né? E a natureza daquele distúrbio. Então, em relação à localização, ele pode ser interno ou externo, né? A causa da doença ela pode ser por um padrão interno ou por um padrão externo. E a natureza ela pode ser frio ou calor, deficiência ou excesso e yin. Entenda assim que não vai ser só um padrão desse não vai ser só esse é uma síndrome externa. Não, é uma síndrome interna com deficiência do yang, com excesso de calor e por aí vai. Esses princípios eles vão se misturando aí até formar a síndrome daquele paciente. E como é que a gente vai fechar na síndrome? Juntando todas as informações, certo? Aí tem essa frasezinha aqui do Su Wen, que eu acho interessante porque ela meio que junta todos esses 8 princípios. Então, quando o Yang está deficiente, há frio exterior. Lembra? O Yang, né, o calor, se o Yang está deficiente, então já vai predominar o outro. Lembra daquele consumo mútuo, que é uma das características dos 2 aspectos da teoria do Yin e do Yang. Então, ó, quando o Yang está deficiente, o que é que vai sobressair? O frio. Mas vai ser um frio no exterior. Por quê? Porque é Yang. Quando o Yin estiver deficiente, se o Yin está baixo, quem é que vai sobressair? O calor. Sendo que a localização dele tende a ser interno se a deficiência for de Yin, certo? Então, o Yin ficou deficiente, então sobressaiu o calor interno. Isso daqui está muito correlacionado, esses 8 princípios, ao consumo mútuo, tá certo? Característica lá, ó, da teoria do Yin e do Yang que a gente viu na primeira aula. E eu falei várias vezes para vocês. Essas teorias vocês vão estar revendo
ao longo de todo o módulo de medicina tradicional chinesa. Seguido, quando o Yan está em excesso, então a gente vai ter o calor exterior. E quando o Yin estiver em excesso, haverá o frio interior. Então, essas correlações que vão acontecendo até a gente fechar o diagnóstico. A gente pode observar isso em um determinado órgão, determinada víscera. Vamos lá. E baseado em toda essa avaliação, a gente vai traçar o tratamento do paciente. Então, vamos dar início, então, aos tratamentos da medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa fala de 5 pilares fundamentais de tratamento através dela, que é a fitoterapia chinesa, a dietoterapia, a acupuntura, as práticas corporais e a meditação. Ela fala desses cinco pilares como fundamentais pilares para o tratamento da medicina chinesa, através da medicina chinesa. Hoje, a gente já vai começar a falar sobre a fitoterapia chinesa, tá certo? A fitoterapia chinesa. A fitoterapia em si é a utilização das plantas medicinais com fins terapêuticos, certo? Isso daí, o nome sozinho, só em ler a gente já consegue compreender isso, né? Só em ler o nome fitoterapia, terapia com plantas medicinais. Sendo que no caso da fitoterapia chinesa, ela não se resume a observar o aspecto bioquímico, curativo ali daquela planta. Na fitoterapia chinesa, ela vai observar também os aspectos energéticos, curativo e a sinergia dessas ervas, tá certo? Isso importa muito na hora da indicação da fitoterapia chinesa. É uma terapia, assim, super antiga e que foi sendo passada de geração em geração. Aqui eu trouxe a classificação das ervas, né? Existem várias classificações. Eu trouxe 3 classificações. A classificação baseada nos sabores, a classificação baseada nos movimentos e a classificação baseada na natureza da erva. Baseada nos sabores, vai levar a gente lá naquele contexto dos 5 elementos. Então, vai ter o sabor salgado, ácido, amargo, doce e picante. Elemento água, madeira, fogo, terra e metal. Então, as ervas vão ser classificadas, podem ser classificadas nesses 3 sabores. Pode ser classificada de acordo com os movimentos, em ascendente, descendente, a erva que tende a aprofundar e aquela que tende a exteriorizar ou flutuar. De natureza, pode ser quente, morna, fresca ou fria, tá certo? Então, vamos detalhar mais isso. As ervas com sabores salgados, ela tem a característica de serem suavizantes. Aí, aqui eu boto os exemplos. Exemplo, trigo, osso de tigre. Eu só trouxe 2 para não ficar aquela tabela imensa, certo? Isso daqui, tanto quantidade de ervas, tem relatos, tem clássicos que foram juntando, né, tomando nota de todos os registros de plantas medicinais e chega a mais de 5.000 plantas medicinais em toda a história da China, né, da medicina chinesa. Mas, assim, lógico que isso tudo não é utilizado, algumas nem existem mais, e aqui no Brasil também tem essa dificuldade que nem tudo que é utilizado lá na China como fitoterápico, a gente consegue aqui porque é outra condição, né? É outro país. Então, em uso, eles resumem em torno de 300. Então, imagine eu estar colocando aí em torno de 300 plantas medicinais aqui numa tabela. Não cabe. Mas isso a gente encontra facilmente nos livros, certo? E no final do módulo, eu deixo para vocês essas referências. Então, quiserem tomar nota, vocês vão lá e dão uma olhadinha.
e criam sua própria tabela. Aqui eu acho mais importante entender a característica e o que é que isso reflete, né? Então, o salgado que reflete numa característica de suavizante, exemplo, trigo e o osso de tigre. Os sabores ácidos têm a característica de astringente, acerola, o limão. O amargo tem uma característica fortalecedora, que é a aloe vera, um exemplo. O doce tem um poder de tonificação, o ginseng, a aveia. O ginseng é um tônico corporal, né? O picante tem uma característica de dispersão, é a menta, é o alho, a canela. Tanto que quando faz uso, a gente sente aquilo, né? Espalhando, dispersão. Movimentos. Aquelas ervas que têm um movimento ascendente, a gente associa o quê? Revigora, né? Dá uma energia, vitalidade. O gengibre, o café é um exemplo. As ervas que têm um movimento descendente, então já trabalha mais o quê? A parte digestiva, são diuréticas, são laxantes, semente de pêssego, quebra-pedra. Aquelas ervas que têm um movimento de aprofundar, essas têm uma característica de acalmar. Exemplo, o trigo suaviza. Ó. O trigo está aqui como salgado e está aqui também como aprofundo, com movimento de interiorização, né? Outro movimento é o de flutuação ou de exteriorização ou para fora, que são aquelas ervas que são expectorantes. Né? Exemplo, a canela, a magnólia. Expectorar, botar para fora, né? Exteriorizar. Com relação à natureza das ervas, a gente pode classificar em quente, morna, fresca, fria. A quente vai ter uma característica de ser estimulante. Então, o gengibre, a canela. Canela aqui está como estimulante, como expectorante. E entenda, vocês vão ver tanto na fito quanto na dietoterapia. As ervas e os alimentos, eles são multifuncionais. Então, eles vão estar classificados em mais de um canto. A aveia, você vai ver a aveia como dentro de vários elementos, dos 5 elementos, com tendências a mais de um movimento. Então, os alimentos e as plantas medicinais também, eles são multifuncionais. Uma só erva, como a canela, ó, ela vai ter uma classificação de flutuante, por ter uma ação expectorante, mas ela também vai ter uma classificação de quente, pelo seu poder de estimulante. Então, as ervas de natureza morna trazem uma característica de abertura dos poros, dessa dispersão, dessa expectoração também. Aqui o ginseng e a angélica. A natureza, as ervas de natureza fresca dissipam o calor. A gente tem a lavanda, a calêndula, a equinácea. E as ervas de natureza fria, elas tonificam o yin. Aí isso daqui lembra a gente em quê? O frio é yin, né? Predomina o yin. Aspecto que predomina no frio é o yin. Então, quando a gente vê uma erva de natureza fria, entender que ela tonifica o yin é fácil. Exemplo, a melissa e a bardana, tá bom? Trouxe até aqui a referência. Esse livro aqui, ó. Quem quer trabalhar, quem quer atuar, quem quer conhecer a parte de fito e dieta é uma referência excelente. Bem legal mesmo. A fitoterapia chinesa aqui, vamos dando continuidade, a grande diversidade foi aquilo que eu falei, existem muitos, mais ainda lá na China, na cultura lá deles. E uma fórmula de fitoterapia, ela tem entre 6 e 8 ervas. E essas ervas vão se classificar já em outra forma, sem ser aquela em relação aos sabores, natureza e movimento, já vão ter outra classificação, que vai existir uma erva imperador, vai existir ervas ministros, ervas assistentes e ervas mensageiras. A erva imperador,
é aquela que vai ter a principal ação que se espera naquela fórmula. Então, erva imperador é aquela com ação determinante. As ervas ministros, elas potencializam a ação da determinante. As ervas assistentes, elas já vão atuar na questão do bem-estar e proteção de algumas estruturas e órgãos. Como, por exemplo, se tem uma erva que tende a comprometer um pouco ao estômago, o estômago pela acidez ou pela toxicidade, o fígado, então escolhe-se uma erva assistente para proteger esse efeito de uma outra erva. Daí a importância de estar olhando essa sinergia, entendeu? E as ervas mensageiras, elas vão direcionar para onde as demais, o conjunto, né, da fórmula deve seguir. As formas de preparo são variadas: decocção, infusão, maceração, cataplasma, tintura, chá, pomada, várias coisas, várias formas a gente pode estar utilizando a fitoterapia. E é de um poder terapêutico riquíssimo. E necessita de um estudo bem aprofundado. Mas ter noção já é um bom passo e já consegue ajudar tanto a si como àqueles que te procuram. Então, a gente conclui a terceira aula com essa importância, né, da visão integral do indivíduo ao estar, estou gaguejando agora, cansaço, acho que está batendo. Então, a gente conclui percebendo essa importância da visão integral do indivíduo para poder chegar a descobrir a causa da doença, fechar um diagnóstico e poder tratar, estabelecer a terapêutica daquele paciente. Então, tem que estar olhando o integral. Tem que estar olhando baseado ali na lei de geração, baseado nos 5 elementos, tá juntando ali todas as informações e poder fazer o desfecho, ver onde é que está havendo um consumo, uma deficiência, um predomínio e tentar harmonizar esse padrão, tá certo? E concluímos também essa incrementação de aspectos correlacionados à medicina tradicional chinesa. E começamos a compreender a fitoterapia chinesa. Foi um prazer estar com vocês. Vou deixar o exercíciozinho, como de costume. E hoje a minha intenção é que vocês pratiquem as formas de diagnóstico. Comecem em casa, se já realizam atendimentos, já comecem a estar observando a língua das pessoas, observa o pulso. Eu falei que são em torno de 28, de formas bem específicas, mas pelo menos ao tocar, você já consegue perceber se está pelo menos um pulso forte ou fraco. Isso você já tem noção. Só ao tocar você vai perceber, tocando nos 3 ao mesmo tempo, você consegue perceber daqueles 3 ali, Yan, no caso os 3, se tocar nos 2 pulsos ao mesmo tempo, você já consegue ver quem está batendo mais forte ou quem você nem sente praticamente tá sem pulso. Ali já lhe dá uma informação. Já é um sinal, alguma coisa ali está muito forte. Se o pulso ali do fígado, por exemplo, está bem forte, você está sentindo o pulso bem forte ali, aquilo é um sinal, faz um tracinho lá no pentagrama e ali você vai juntando e encaixando, vai olhando língua, vai olhando a face, olha aurículo, começa a acrescentar essas ferramentas na tua avaliação, porque dessa forma você vai conseguir aprofundar ainda mais a possível causa daquele padrão em desequilíbrio, tá certo? Deixo aí então essa praticazinha para vocês exercerem. Aqui algumas referências. O Arantes, para essa parte de fito, eu gosto muito e sabe qual? Esse daqui, ó, o Manual do Herói. Esse daqui encontra até em PDF na internet. O Manual do Herói também fala muito bem na questão da fito e da dietoterapia. No próximo módulo, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre a dietoterapia. Então, se já puderem estar lendo esses dois aqui, vai estar
falando tanto da parte da fito quanto da dieta, é bem legal. E de diagnóstico tem esse daqui, ó, do Macia Óssea, bem extenso, bem completo, bem aprofundado, tá certo? Seriam opções de leituras para vocês. Tchauzinho, tchauzinho e até a próxima.